Olá pessoal do bem, vamos então aos comentários da semana. A semana passou bastante animada. Pensemos juntos. Essa semana que passou agora, foi uma semana que, na minha opinião, determinou de forma espetacular o que seja realmente o governo Bolsonaro. Logo que ele tomou posse, logo em seguida teve aquela coisa dos 100 dias para analisar. Eu não sei de onde vem essas coisas, né? Vamos dar 100 dias aí para ver o governo, julgar o governo. É as coisas de gente idiota, não sei de onde surgem essas coisas. Mas enfim. Mas agora eu acho que já chegando aí ao final do... Estamos aí chegando ao final do 6º mês aí de mandato do Bolsonaro, fica mais fácil fazer uma análise mais inteligente. E a análise que eu faço é que o Bolsonaro realmente, confirmando aquelas impressões iniciais que eu tinha, tá dando show de bola. O governo está sendo espetacular. Lá no começo eu gravei vídeos onde eu falava alguma coisa das minhas expectativas. E lá eu comentei, o ministério do Bolsonaro, na minha opinião, tinha pessoas que estavam muito acima do que a necessidade exigia, e ao mesmo tempo tinha gente ali que não tinha condição nenhuma. Então isso foi se revelando. O Bolsonaro foi mudando as peças, né? Algumas peças que não se encaixavam, não estavam preparados para aquela incumbência. Ele foi trocando, e agora, semana passada, na entrevista que ele deu ali, de forma até rápida e tal, ele falou do Joaquim Levy, já tá até o pescoço com o cara. E agora as notícias, né, dos jornais, agora essa semana, a notícia que tá tomando a imprensa é justamente essa: que o Joaquim Levy pediu demissão depois da dura do Bolsonaro. E o Bolsonaro, não tenho dúvida, fez o certo ao admitir uma figura que, em termos técnicos, a pessoa competente, Joaquim Levy, ninguém pode questionar, mas cujo viés ideológico dele, isso já era uma coisa meio clara, né? Não tinha nada a ver com o que está acontecendo hoje no Brasil. Mas como ele foi uma indicação do ministro da Fazenda, vamos ver o que vai acontecer. E o Bolsonaro está atento, está ligado. E na verdade, a saída do Joaquim Levy, na minha opinião, vem fortalecer uma lógica de uma propaganda política que foi feita. E agora essa propaganda tem que ser, e está sendo, seguida. E o Bolsonaro está caminhando super bem, não há dúvida. E nesses 6 meses ficou mais claro, que quanto mais o tempo vai passando, mais ficando claro para pessoas de bom senso, pessoas de senso crítico, pessoas que têm um mínimo de raciocínio, que há aí uma batalha. Ainda que agora o governo Bolsonaro, em relação ao Congresso, por exemplo, e ao STF, esteja usando uma linguagem um pouco mais amena e tal, mas isso é uma batalha. Batalha, por um lado, o governo executivo, que em linhas gerais tem uma nova proposta, que todos sabem, inclusive a oposição, que é uma proposta excelente. As propostas do Paulo Guedes, na reforma da Previdência, o Sérgio Moro, enfim, né? Só idiota para não perceber, né? E inclusive a gente vê que no próprio Congresso, o Paulinho do lado negro da força chegou a
comentar, né? Ó, do jeito que tá aí, o homem vai ter 1 trilhão na mão, vamos diminuir isso aí. Ou seja, até quem é da oposição já se deu conta de que o plano do Paulo Guedes é nada menos que brilhante. Essa que é a verdade. Agora, o que está ficando muito claro também, e isso é uma coisa bem interessante, é que há um cerceamento. O presidente não tem esse poder todo que tinha, por exemplo, chegou a ter o Fernando Henrique ou Lula. Isso por quê? Porque, querendo ou não, o poder ele é compartilhado, não é? Então o legislativo, por exemplo, tem uma força muito grande. O Lula, Dilma, durante um bom período, né, seu governo, o próprio Temer, fizeram muitas coisas, mas a gente sabe de que maneira, né? Fernando Henrique, negociações diversas, inclusive para a mudança na Constituição que permitiu a sua reeleição, fez várias, né, várias concessões ao Congresso, né? Depois veio o Lula já, e o Fernando Henrique já aquela coisa, vamos conversar e vamos negociar. Era uma figura de negociação e que fazia logicamente as suas concessões, né? Óbvio, né? E o Lula que já era uma coisa mais direta, né? Não estava muito preocupado em fazer negociação nenhuma. O negócio dele era tomar conta do negócio lá, e foi o que aconteceu. O caso do Lula foi isso assim, eu tomar lá da cá direto, sem muito disfarce, né? E agora o Bolsonaro está tentando governar com uma minoria no Congresso. Isso é uma coisa extremamente complicada. Então, apoio popular, sem dúvida que ele tem. E isso que é uma coisa que... Esta é uma coisa que realmente me chama bastante atenção nessa situação toda. E que para mim é uma coisa até bastante surpreendente, que é a compreensão que as pessoas estão tendo do que está acontecendo, né? De um lado, um presidente que quer fazer o que é certo, o que é bom para o país, não é? E do outro, centrão, né? A turma do PSDB, PMDB, os partidos quase todos, na verdade. O fato é que partido político no Brasil não tem credibilidade nenhuma, não é? Essa que é a verdade. Não é à toa que o povo não se identifica, e eu tampouco, eu faço parte do povo. Nenhum partido dos que estão aí eu me identifico. O Partido Novo é uma grande possibilidade, é uma grande esperança. É um partido que tem premissas que eu acho formidáveis, mas que alguns ajustes têm que ser feitos. Se esses ajustes forem feitos, o partido passar a ter uma base realmente liberal, não só nos seus planos, mas na sua própria administração, aí a coisa vai ser formidável, né? Eu acredito, né? Aí ficou essa coisa, ele tirou o Santos Cruz, já foi, não sei nem porque entrou, né? E aí eu falo que a condução política do Bolsonaro, ao contrário do que tem um monte de imbecil falando aí, porque é bem isso, né? Asno, o que Asno pode falar? Asno fala asneira, né? Então, ele tá indo bem demais, né? Inclusive, quando houve aquela polêmica entre os militares e o Olavo de Carvalho, eu acho que o Bolsonaro se saiu muito bem, porque o Bolsonaro ele não tá deslumbrado com o poder. Muita gente, inclusive agora dessa leva, né, com toda essa revolução que aconteceu no Brasil, essas mudanças, muita gente que não tá acostumado. Mas não, cara, com popularidade, isso mexe. Para quem não está preparado, isso mexe muito com a cabeça da pessoa, né? Mas o Bolsonaro não. Quer ver que ele está mantendo a mesma postura, está indo bem demais. Agora tem essa luta e ele está fazendo tudo ao contrário do que nós vimos aí no passado não tão longínquo do país. Está fazendo tudo dentro da lei, tudo como tem que ser, está respeitando a vontade do Congresso, e a coisa tá indo, né? Agora, claro que as pessoas estão tendo uma noção clara de que é o que, e onde eu falo que às vezes falta até aquelas pessoas que apoiam o Bolsonaro
ou apoiam o que é certo, vamos dizer assim, que muitos apoios não são feitos, não são dados ao Bolsonaro, mas sim a política que ele abraçou. Eu vejo um amadorismo assim imenso, né? Por exemplo, nós tivemos a manifestação agora, né, mês passado, final do mês, foi um sucesso, sem sombra de dúvida. Agora já estamos querendo fazer uma outra manifestação com o dia 30, que tudo bem, se eu estiver aqui, lá, vou participar, sem problema nenhum. Mas é uma tática já errada, equivocada. O povo já falou o que quer, já foi à rua, já deu apoio, encerrou. Agora caberia ao pessoal que está aí e que hoje são representantes legítimos da vontade do povo brasileiro, e eu estou me referindo a pessoas que foram eleitas e algumas pessoas que não foram eleitas, usar estratégias mais efetivas e eu diria até mais inteligentes, porque sinto muito, vai toda semana ficar chamando o povo para rua, isso vai virar carne de vaca, vai se desgastar e não vai chegar ao resultado que precisamos chegar. Seria muito mais producente, muito mais efetivo se esse pessoal usasse táticas mais inteligentes. Então é juntar o povo, reunir, né, e fazer propostas mais efetivas, né, porque o povo, como eu já disse, o povo já disse a sua vontade, tanto na eleição como agora nessas manifestações de verdade, manifestações verdadeiras. Agora pelo Brasil dia 26, o povo já falou. E não precisa ser muito inteligente para você perceber onde o Bolsonaro vai. Você vê que o povo tá lá, tá dando apoio, todo mundo querendo tirar selfie. Não tem como não perceber isso. Agora teve o vazamento aí do Greenwald, que é essa palhaçada, na verdade, um vazamento ridículo, uma tentativa. São várias tentativas que são levadas a cabo aí na intenção de desestabilizar, de tirar, enfim, e tudo isso está dando água, porque o povo já não cai mais nessa. E aí você viu o Greenwald fez lá aquela manifestação toda, aquela palhaçada toda lá, que não sei o que, do vazamento do Moro. No outro dia tava lá o Moro junto com o Bolsonaro lá no estádio de futebol lá no Rio de Janeiro, lá no jogo do Flamengo, e você viu o que aconteceu, né? Todo mundo aplaudindo os dois, chamando o Moro, aplaudindo o mito, né, o Bolsonaro. Então, cara, não tem. Agora o que precisava ter esse pessoal todo aí que gostam, uns que estão lá em Brasília, por exemplo, o Joelcy Hasselmann, o Van Hatten, o pessoal do MBL, né? Esse pessoal que tem força nas mídias sociais, tipo o Diego Rox, o Nando Moura, o pessoal do Terça Livre. Caberia esse pessoal se organizar de forma mais inteligente, pelo amor de Deus, né? Tá faltando o povo aí um pouco mais até de aprender talvez com a esquerda, né? A esquerda nesse ponto eu acho que faz um trabalho até mais bem feito. Então ficam lá, vamos chamar o povo para rua, vamos chamar o povo para rua, vamos chamar o povo para rua. Pô, isso tem um limite. E o povo, na verdade, está usando mais inteligência do que a maioria das peças políticas que a gente vê no Brasil. O povo sabe a hora certa dos negócios, né? E agora é isso. É o povo que está à frente das coisas. O povo não vai receber ordem de ninguém, né? Você tem que estar sintonizado, tem que ouvir as ruas. Então, eu acredito que esse começo de governo Bolsonaro está sendo espetacular. Eu acho mais importante, assim, interessante, brilhante da parte do Bolsonaro é que ele está sabendo a justa medida das coisas. Eu estou achando isso formidável. Por quê? Primeiro, ele sabe e continua tendo a noção muito clara de que o Olavo de Carvalho e a sua turma, né, o pessoal da direita, o pessoal liberal ou conservador, não importa, tem um peso muito grande. Ele não foi eleito pelos militares, né? Por outro lado, os militares são a base importantíssima para o seu governo, porque o fato é esse, isso já não se discute. O grau de competência dos militares
principalmente os que estão aí no governo do Bolsonaro, é uma coisa inquestionável. São, tecnicamente, como ele havia prometido, são pessoas que ninguém pode falar nada, né? Pode se discutir lado político, mas tecnicamente, esse cara tá no show. Então ele precisa de pessoas. E ele não entrou na briga, não é como o Santos Cruz começou a falar do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho também começou, e eu acho que ele foi perfeito, né? Que ele comentou, que eu concordo com ele, que os comentários na época do Olavo de Carvalho não estavam ajudando, né, no processo, e isso ele tinha toda a razão. Aí o Olavo de Carvalho inteligentemente deu aquela arrefecida, porque infelizmente, que a gente sabe, isso tudo era usado contra, né, o governo do Bolsonaro, tudo era motivo para conversinha furada. E aí a coisa começou a se encaminhar, né? E isso não significou em momento nenhum que o Bolsonaro se afastou do Olavo de Carvalho, ou deixou, não. Pelo contrário, nós vemos que quando ele esteve lá na primeira viagem dele aos Estados Unidos, ele fez questão de sentar ao lado do Olavo de Carvalho, porque ele é uma pessoa coerente, né? Ele entende, ele sabe que o apoio do Olavo de Carvalho, e não só do Olavo de Carvalho, mas dos evangélicos, dos católicos, enfim, é muito importante. E é claro que esse apoio do Olavo de Carvalho incomoda. Você vê que é sempre aquela coisa, como que no geral a mídia se refere ao Olavo de Carvalho, como guru, como astrólogo, e foi a conversinha, inclusive, que muitos dos militares, um deles, né, o Santos Cruz aí, caiu nessa, né? E lógico, qualquer pessoa no Brasil que tem o mínimo de bom senso sabe que o Olavo pode chamar de guru, pode chamar do que for. O cara é monstro mesmo. Não que seja perfeito, tanto a gente vê que a indicação dele do Vélez Rodrigues foi um furo na água, né? Foi um furo na água. Então não é porque o Olavo de Carvalho isso é aquilo que o cara é perfeito, de forma alguma. Ele próprio já deu as caneladas dele, né? Que como a gente sabe, foi um dos primeiros, né, a cair, foi justamente o Vélez Rodrigues, que estava fora. Então, e ele próprio, o Olavo de Carvalho, já admitiu que não conhecia direito o Vélez Rodrigues e tal. Então já é porque é o que eu falo, uma coisa é o mundo real e a outra é o mundo acadêmico. Então o Olavo de Carvalho, que eu respeito demais, que é um dos cérebros, uma das coisas mais privilegiadas que o Brasil já teve em toda a sua história, ele vive, na minha opinião, muito fechado ali na sua biblioteca, lá na Virgínia, blá, 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 e a coisa que, né, acho que às vezes para você saber das coisas, você tem que cair na chuva, né? Se você não cai na chuva, né, você fica difícil. Então, eu acho que o governo Bolsonaro, e ele no meio de toda essa confusão, dessa briga de egos, né, dos militares contra o Olavo de Carvalho e da imprensa, a imprensa tradicional, a gente já esperava, não poderia haver nada diferente. Eles caminham mais ou menos do mesmo jeito que os políticos, né? Querem o toma lá da cá, querem né? E isso o Bolsonaro já está mostrando aí que não vai fazer, né? Então, o que eu posso dizer? Ele está limpando. Eu acho que agora o governo dele está ficando mais coerente ainda, está ficando mais dentro de um perfil. Agora tem os mimimis, porque o pessoal do direito, ele está governando para a maioria do povo brasileiro, a maioria que o elegeu, né? É assim que funciona a coisa.